Olá, eu sou a professora Aline Camacho e vou me autodescrever. Eu estou de blusa preta, calça preta e atrás de mim tem uma estante com vários objetos que remetem à escola. No meu lado direito, um quadro branco, onde tem o título da nossa aula de hoje, Narrativa. E para a aula de hoje eu escolhi o livro A Menina das Estrelas. Esse livro você encontra no aplicativo do Reeduc em Casa. É só clicar na aba Sala de Leitura e depois leia para uma criança. Então agora vamos ler a história? A Menina das Estrelas. Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. No meio de tanto papel, viu um pacote que não parecia uma boneca. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Uau! Era um livro, o primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Antes de dormir, a mamãe leu o livro para Vanessa. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha o seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. A mãe tinha o costume de olhar o céu pela janela da casa. A lua iluminava seu rosto e Vanessa adorava quando a mãe ficava prateada. O pai contou que a lua no céu era a mesma do livro, o que deixou Vanessa mais empolgada. Ela começou a juntar coisas que na cabeça dela tinham a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache, notícias sobre as estrelas na televisão. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Um dia, Vanessa voltou da aula com uma novidade. Muito séria, explicou que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mamãe ficaram cheios d'água. Na escola, a turma formava uma roda em volta da Vanessa para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. Era o assunto que ela mais amava. Ela sabia que naquele dia, Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. Agora que nós lemos a história, vamos falar um pouco sobre a estrutura de um texto. Então, ao iniciarmos um texto, a gente precisa prestar atenção em algumas regrinhas. No caso, a estrutura do texto, ela se inicia com o título. O título sempre tem que ficar centralizado. E outra parte da estrutura do texto são os parágrafos. Quando a gente inicia a frase, reparem que tem um espaçamento. E ele vai terminar no ponto, fechando a ideia que eu quero passar naquele momento. E todas as vezes que eu precisar de criar uma ideia nova, mostrar uma ideia nova, eu marco com um parágrafo. Agora, a gente percebe que esse texto aqui, ele trata-se de uma narrativa. Ele podia ser uma poesia, poderia ser uma receita de bolo, mas ele é uma narrativa. E por que é uma narrativa? Então, numa narrativa, nós podemos ter narrador observador ou narrador personagem. No caso da nossa história, nós temos o narrador observador. Por quê? Esse narrador fui eu. Eu estava observando a história e contando o que estava acontecendo nela. Se fosse a Vanessa, a personagem principal, a narradora, ela seria a narradora personagem. Por que personagem? Porque ela estaria participando, porque ela estava participando da história. Outro fato que eu quero chamar a atenção de vocês é o tema. Qual é o assunto que o texto aborda? Bem, nós falamos de uma menina que ganhou um livro e que esse livro falava sobre os planetas, sobre o espaço sideral e principalmente sobre a Lua. Então a gente pode considerar que esse é o tema da história. Outra etapa na construção de uma narrativa é identificar quem são os personagens da história. Eles podem ser divididos em personagem principal e personagens secundários. Nesse caso, a personagem principal é a que vive toda a história. No caso, a Vanessa. Ela que fez o aniversário, ela que ganhou o presente, no caso o livro, e ela que viveu toda a situação, toda a história, né? E os secundários, quem seriam? Os personagens que aparecem, mas que não têm tanta importância dentro da história, como o pai da Vanessa, a mãe e os colegas de classe, né? E a professora. Então, seriam os outros personagens que não têm tanta importância na história, que são os pais da Vanessa, a professora e os colegas de turma. Agora nós vamos falar sobre o tempo, pois é ele que marca o momento específico da história. Por exemplo, no primeiro parágrafo,
quando aparece, Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Ele está dando um momento preciso, né? O dia do aniversário dela. A gente não sabe qual é a data, mas a gente sabe que esse momento acontece uma vez ao ano. Outro momento que nos dá a ideia de tempo no caso, antes de dormir. Antes de dormir, ou seja, é noite, né? Então a gente sabe que está à noite, né? Que a mamãe ia ler o livro para ela, então a gente deduz que seria à noite. Aqui também, a lua iluminava seu rosto. Se a lua aparece à noite, então a gente também tem essa ideia. E uma última marcação de tempo no texto que eu observei aqui é essa expressão aqui, um dia. Um dia, a gente não sabe quando, mas vai ser em breve, né? Em algum momento da vida de Vanessa, algo vai acontecer. Outro item que nós vamos observar na narrativa é a questão do espaço, o lugar onde a história acontece. Bem, aqui eu posso entender que na primeira parte da história a Vanessa está em casa, já que ela passou a tarde desembrulhando presentes, né? Ela estava no meio das bonecas dela, e que antes de dormir a mamãe lê o livro. Então a gente imagina que ela está em casa. Em outra situação aqui, em outra parte do texto, a gente já fala de professora, né? Que elas estavam, que tinham os amigos junto, né? Para observar no telescópio. E aqui tem a expressão na escola. Então isso já me diz onde Vanessa estava. Bem, agora a gente vai dividir esse texto, essa narrativa, em partes, né? Primeiro a gente vai começar pela situação inicial, né? Qual é o assunto abordado no início da história? Então eu vou ler para vocês aqui os 2 parágrafos que me dão essa ideia de início. Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes e no meio de tanto papel vi um pacote que não parecia uma boneca e ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. A gente pode dizer que esses 2 parágrafos iniciais aqui, eles fazem parte do início da história. O contexto, né? Ele está me apresentando o personagem, está me dizendo onde ela estava, o que ela estava fazendo. Então aqui é o início da história. Agora a gente vai falar sobre o conflito gerador. Onde que eu encontro o conflito gerador nessa narrativa? Bem, o 3º e o 4º parágrafo me dão conta disso. Por quê? Porque nesse momento aqui, em que a Vanessa ficou muito curiosa com o que podia estar escrito no livro, que a mãe leu a história para ela e ela ficou muito encantada porque nele tinha um foguete, falava de foguete, espaço sideral. Então, essa parte aqui a gente pode considerar o conflito gerador. E agora a gente vai identificar na narrativa o momento de maior tensão da história, o clímax, né? E eu identifiquei como sendo esse momento aqui, em que a Vanessa percebe em que sua mãe fica prateada, né? Ela fica iluminada pela luz da lua. E que ela chega à conclusão, através do pai, de que a mesma lua que ela via sempre da janela da sua casa era aquela que estava no livro. Então, ela ficou muito empolgada. Esse foi o momento em que ela começou a pensar, né, em novas possibilidades, que a gente vai ver mais à frente. E nessa história tem mais um momento de muita atenção, que é o momento em que a Vanessa volta da escola, né, volta da aula, com uma novidade muito séria. E agora a gente vai falar sobre o desfecho da história. Finalmente nós chegamos ao fim. Então, nós podemos dizer que ela começa aqui, ó. Que um dia a Vanessa voltou da escola, certo? Aquela parte do clímax, e explicou, né, que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mamãe ficaram cheios d'água. Ela sabia que naquele dia Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. E aí, o que você achou da história? Interpretando o texto, então, nós podemos chegar à conclusão de que no final da história, a menina, através da leitura, através do livro, ela consegue descobrir a profissão que ela quer seguir no futuro, que é ser astronauta. Gostaram da aula de hoje? Então, eu vou lançar um desafio para vocês. Que tal criar uma história com o tema estrelas? Não esqueça que toda história precisa ter início, meio e fim.
Depois, conte a história para quem mora com você e, se possível, grave um áudio e envie para os seus amigos e familiares. Espero então vocês na próxima aula. Até breve. Beijo!